A paz do Senhor Jesus, amados de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é gloriosa. E hoje eu me deparei com uma passagem em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7, que diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos que são das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que maravilhoso. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Quando nós entregamos os nossos caminhos nas mãos do Senhor, Ele tem a direção. E Ele abre portas para nós que ninguém pode fechar. Deus abre portas para nós, Deus está no controle, Deus está no domínio. Tudo pertence a Ele, Ele é o Deus soberano. Não há autoridade além de Deus. Todas as autoridades são submissas a Deus. Não importa qual seja a autoridade política, jurídica, eclesiástica, tudo está no domínio do nosso Deus. Isto é tremendo. Nós podemos ver que Deus tinha planos. Deus tinha uma porta aberta para José lá no Egito. Ele tinha planos de fazer de José o governador do Egito. E ele revelou isto a José, através de sonhos, que José dominaria sobre tudo, sobre os seus irmãos, né? E todos os seus irmãos, o seu pai, toda a sua descendência estaria debaixo da autoridade de José. José sustentaria todos eles. Então, quando Deus começou a agir, né, aquela inveja, aquele ódio que os seus irmãos, aquele ciúme que os seus irmãos tinham de José, tudo aquilo Deus usou a favor de José. José não entendia, mas quando seus irmãos se rebelaram contra ele, ali Deus já estava agindo. Quando lançaram ele no poço, ali Deus estava agindo. Eles queriam matá-lo, mas um dentre seus irmãos, Judá,
Não, não vamos matá-lo, vamos lançar ele aqui nesse poço. Nesse poço. Ali já era o plano de José, plano de Deus para manter José vivo. E quando Deus trouxe aquela caravana e aqueles irmãos, não vamos vender, não vamos matar o nosso irmão. Que não seja o seu sangue sobre nós. Vamos vendê-lo aos amalequitas. E aí o que os amalequitas vai fazer com José, é problema deles. Nós estaremos livres do nosso irmão. Era o plano de Deus. Deus abriu as portas, começou a abrir as portas para José, né? Começou a agir, levando José para o Egito através daquela caravana. Ali sendo amarrado, né? Sendo preso em grilhões, né? José foi levado ao Egito. Chegando lá, José foi vendido a Potifar. Deus colocou Potifar no caminho de José. E José foi para a casa de Potifar. E de repente Potifar pôde observar. Os olhos de Potifar foram abertos e ver que tudo que José fazia era abençoado, era próspero. E aquilo chamou a atenção de Potifar. E Potifar colocou José como senhor da sua casa. Ali José já não era um escravo, era um servo, mas ali José não estava apanhando, não estava sendo açoitado, mas estava sendo cuidado no luxo. Tudo que era de melhor estava com José. E José é que servia a casa de Potifar. Mas nem tudo é mar de rosas, não é? Os caminhos de Deus, a palavra de Deus nos diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Não é assim que está escrito? E a Bíblia diz que a esposa de Potifar, ela olhou para José com más intenções. E ela desejou José, e ela queria José consigo. Ali foi a prova de José, se ele temia a Deus ou não. Deus estava provando José. E a Bíblia diz que ela forçava José e José saía fora. E José falou assim, olha, como posso eu pecar contra Deus e contra o meu senhor Potifar? Ele colocou tudo nas minhas mãos. Ele não sabe de nada que acontece aqui. Ele me colocou como senhor da sua casa. E eu vou apossar da sua esposa de maneira alguma, né? José foi aprovado. José foi provado e aprovado. E porque ele rejeitou a esposa de Potifar, armou uma cilada, né? Para que José fosse preso. E José foi preso no cárcere. José foi amarrado no cárcere. José foi levado para a prisão. Mas quando José chega na prisão, o carcereiro, como Potifar, viu que tudo que José fazia era abençoado, era próspero. O carcereiro olhou para José com bondade e com misericórdia e o colocou ele no domínio de todos os presos. Todo o cuidado da prisão estava com José. E José cuidou de todos os presos. Até que chegou um dia, quando o copeiro Mor e o padeiro Mor se rebelaram contra Faraó.
Faraó viu rebeldia naqueles seus servos. E Faraó mandou-os para a prisão. E eles foram para ficar aos cuidados de José. E José cuidava deles, com toda a sua dedicação, com todo o seu carinho, né? José cuidava deles. E houve uma noite em que o padeiro Mó e o copeiro Mó tiveram sonhos. E um contou um sonho, um para o outro: olha, eu tive um sonho estranho. O copeiro contou o seu sonho e depois o padeiro contou o seu sonho. E eles ficaram perturbados, porque os sonhos eram semelhantes. Então eles viram que aqueles sonhos não eram comuns. Não é um sonho que a gente tem toda noite, acorda e despreocupa, não. Aqueles sonhos eram semelhantes. Então aquilo chamou a atenção deles e eles ficaram perturbados. E quando José chegou para cuidar deles, talvez para levar o café da manhã, viu que eles não queriam comer, eles estavam perturbados. E José perguntou a ele: eu estou vendo que os seus semblantes estão tristes. O que está acontecendo? E eles falaram para José: olha, nós tivemos sonhos. Eu tive o meu sonho e o meu amigo teve o seu sonho. E nós não sabemos, estamos perturbados, não sabemos o que quer dizer. E José falou assim: contai-me os sonhos, porque a Deus pertence a interpretação. Deus pode interpretar. Conta para mim e eu vou revelar para vocês, porque Deus pode. E eles contaram seu sonho a José. O copeiro Mó contou que em suas mãos havia um cálice, né? E que era colocado o vinho, né? Havia 3 sarmentos e os 3 sarmentos eram espremidos naquele copo e se fazia vinho, e ele entregava o copo nas mãos de Faraó. Então José falou: olha, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó vai restituir o seu cargo e você vai voltar a servir a Faraó como antes. O padeiro Mó, quando viu aquilo, ficou maravilhado. Opa, os nossos sonhos são semelhantes. Os nossos sonhos são iguais, então a interpretação vai ser a mesma, né? Então, deixa eu pegar aqui. Só um momentinho. Olha, em Gênesis, no capítulo 40, onde fala da prisão, de José na prisão, e então o copeiro Mó, capítulo 40, versículo 9. Então o copeiro Mó contou o seu sonho a José, dizendo: eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos. E tendo a vide brotado, saíram as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo nas mãos de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará o cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando te fores bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faz menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Então, olha bem, né? Nós vemos que José falou com aquele copeiro Mó: quando tudo te for bem, lembra-te de mim,
fala bem de mim a Faraó para que me tire desta masmorra, para que me tire deste lugar, né? Então, como eu falei, quando o copeiro mó viu bem que iria suceder, a beleza, quando viu que a interpretação do sonho do copeiro foi maravilhosa, ele também contou a sua. No versículo 16 do capítulo 40, diz assim: quando o padeiro Mó viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves as comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um grande banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó no meio de seus servos, e restaurou o copeiro Mó a seu cargo de copeiro, e este deu o copo nas mãos de Faraó. Mas ao padeiro Mó enforcou, como José havia interpretado. Agora olha, presta bem atenção o que diz o versículo 23. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Está vendo, amados? José fez a interpretação dos sonhos, principalmente do copeiro Mó. Mas o copeiro Mó se esqueceu. Ele não se lembrou mais de José. Por quê? Porque ele voltou à sua vida boa perante o rei, perante o Faraó. E ele não queria lembrar de nada do cárcere. Ele não queria lembrar de nenhuma noite, de nenhum momento, dos alimentos que ele recebia lá, do tratamento que ele teve lá. Ele queria se esquecer. Como muitas das vezes nós saímos por situações que o nosso desejo é esquecer aquele momento. E o copeiro não se lembrou de José. Sabe por quê, amados? Porque quem abre portas e fecha portas é o Senhor, como nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7. Eu sou aquele que tem as chaves de Davi, que abro e ninguém fecha, fecho e ninguém abre. E a liberdade de José não estava nas mãos nem na intenção do copeiro Mó. Passaram-se ainda 2 anos, mas 2 anos José continuou na prisão. Talvez ele se lembrava do copeiro Mó e falava: quanta ingratidão. Eu pedi a ele para se lembrar de mim e ele se esqueceu. Mas, passados 2 anos, aí Deus começou a agir. E Deus trouxe 2 sonhos sobre Faraó. E Faraó, como seus servos na prisão, ficou perturbado, né? Porque diz aqui, passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, gordas de carne, e pastavam no castiçal. Após elas subia do rio outras 7 vacas feias à vista, magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne devoraram as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e novamente teve um sonho. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental.
E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, todos os sábios, e Faraó contou-lhes o sonho, mas não havia quem o pudesse interpretar. Faraó ficou perturbado e ninguém podia interpretar os seus sonhos. Então, aí, o copeiro Mó se lembrou de José. Então ele falou com Faraó: ó Faraó. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó. E lá tivemos sonhos e ficamos perturbados com aqueles sonhos. E lá existe um homem que mandou que nós contássemos para ele o sonho. Nós contamos para ele e conforme ele interpretou o sonho, aconteceu. Faraó, meu senhor, me restituiu ao meu cargo. Estou aqui servindo ao Senhor. Estou aqui servindo a Faraó. Mas o padeiro Mó foi enforcado, como este homem havia revelado. Então, imediatamente, Faraó mandou buscar a José. E José foi preparado e colocado perante Faraó. E Faraó contou o sonho a José. E José revelou para Faraó: olha, as 7 vacas, estes 2 sonhos são um sonho só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas são 7 anos. 7 anos de grande fartura que virá sobre o Egito. Assim também as 7 vacas magras e feias e as 7 espigas miúdas também são 7 anos. E acontecerá que durante 7 anos haverá uma grande fartura em todo o Egito. Mas após esses 7 anos virão 7 anos de tanta fome, mas tanta escassez, que ninguém vai se lembrar da fartura que houve nos 7 anos passados. Agora, ó rei, agora, ó Faraó, ouve o meu conselho. Coloca um homem sábio, que ele possa guardar de toda a fartura durante os 7 anos, ele possa guardar a 5ª parte, para que, quando vier os 7 anos de fome, então o povo tenha o que comer. E quando ele falou isso, Faraó logo falou: que homem tão sábio, em quem haja o Espírito de Deus, possa tomar este cargo, possa tomar esta direção e possa salvar o Egito. Não há outro homem, é você mesmo. E a Bíblia diz que Faraó tirou o seu anel, colocou no dedo de José e falou que José seria senhor de todo o Egito, pelas ordens de José, o povo se prostraria e o povo se levantaria. Nada iria acontecer ao Egito, senão segundo as ordens de José. Esta é a porta aberta. Quando José começou a ser odiado pelos seus irmãos, quando José foi vendido para os amalequitas, a caravana, quando a caravana levou José para o Egito, quando José foi direcionado à casa de Potifar e foi lançado na prisão, a porta do governo do Egito já estava aberta para José. Era tudo um processo. E neste processo, José teria que ser aprovado. Amados, Deus tem uma porta aberta para nós. E esta porta é o reino de Deus. A Bíblia diz que apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à salvação.
Amados, a porta está aberta. Jesus está chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amados, mas nós precisamos ser aprovados. Nós precisamos ser provados e aprovados. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos serão aqueles que forem aprovados. A palavra de Deus nos diz que com o Senhor Jesus, lá acredito que no capítulo 17 mesmo, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 17, versículo 14, e estes combaterão contra o Cordeiro. Está falando de uma luta do Cordeiro com o mundo, com as hostes malignas, os demônios, os ímpios, né? A Bíblia diz que estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Nós fomos chamados, nós fomos eleitos, mas precisamos ser fiéis. Nós seremos aprovados se formos fiéis. Chamado, Saul também foi. Escolhido para ser rei, Saul foi, mas ele não foi fiel. Chamado, Judas também foi. Escolhido, Judas também foi, mas não foi fiel. Amados, nós precisamos. Fomos chamados, fomos escolhidos, mas agora depende de nós sermos fiéis. A parte de Deus ele fez, ele nos chamou, ele nos escolheu. Agora é nós, é você, é nós que precisamos ser fiéis ao Senhor. Deus não pode ser fiel por nós, é nós que temos que ser fiéis. A palavra de Deus diz assim, Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4 em diante. Então vi uns tronos, e os que assentaram, e aos que se assentaram sobre eles, no plural, não é um trono, são vários tronos. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Amados, centenas, milhares, milhões de pessoas foram torturados, foram lançados aos leões, foram crucificados, foram lançados em caldeirões ferventes, de óleos ferventes, foram degolados, como o apóstolo Paulo. Milhões e milhões. E diz assim que eles foram degolados por quê? Por causa do testemunho que deram. Estevão foi apedrejado por causa do testemunho que deu. Paulo foi degolado por causa do testemunho que deu. João Batista foi degolado por causa do testemunho que deu contra Herodes. João Batista não se conformou com aquela situação, e a palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. João Batista não se conformava, e às vezes nós conformamos, não sou eu que estou pecando, é ele. Amados, nós não podemos nos conformar. Aleluia. E foram degolados por causa da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na sua fronte, nem nas mãos, e reviveram. Foram mortos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Mas aos outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. E a Bíblia diz: bem-aventurado e santo. Bem-aventurado e santo. Amados, nós não somos pecadores, nós somos santos. Nós nascemos de novo. Nós estamos buscando um outro reino. Nós não estamos buscando o reino deste mundo. Nós estamos buscando o reino celestial. Não sabemos o que vamos passar nesta vida, mas nós entregamos os nossos caminhos nas mãos do Senhor. E é Deus que vai nos conduzir ao reino celestial, assim como conduziu José ao reino do Egito. Ele vai nos conduzir ao reino celestial. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aleluia! É Deus que vai nos conduzir. É Ele que pode nos conduzir para que nós possamos reinar com Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.